Presidente do Parlamento Europeu desde julho deste ano, David Sassoli tem uma longa carreira como jornalista de televisão. Um rosto familiar para o público italiano, decidiu entrar na política europeia em 2009, nas fileiras do Grupo Socialista. Como eurodeputado, lidou com a imigração. Encontrámo-nos com ele em Bruxelas, no Parlamento Europeu, num momento crucial para a Europa. Senhor Presidente, obrigada por estar connosco. Estamos num momento muito delicado em que a Comissão Europeia teve de adiar o início do seu mandato devido à rejeição pelo Parlamento Europeu de alguns comissários nomeados. Testemunhamos um confronto sem precedentes entre as duas instituições. Digamos que o Parlamento levou a sério a tarefa. Muitos foram examinados e aceitos. 3 foram rejeitados e agora substituídos. Na verdade, perdemos um mês, o que não é muito. É claro que precisamos de ser capazes de iniciar a legislatura e colocar o nosso órgão executivo, a Comissão Europeia, em posição de poder trabalhar. Acho que posso dizer com um pouco de otimismo que vão poder iniciar o primeiro mandato em dezembro. Mas essa situação gerou um impasse. As atividades institucionais estão em espera e tudo isso é percebido pelos cidadãos europeus como uma situação de confusão devido talvez aos jogos de poder. Porquê? Se o Parlamento faz o que lhe compete, não é um jogo de poder, é um ato de transparência e democracia. Foi tudo feito às claras. O exame dos conflitos de interesse e as audições dos comitês ocorreram em público. Quando as instituições assumem responsabilidades, acredito que estão a trabalhar no interesse dos cidadãos. A distância entre as instituições europeias e os cidadãos é precisamente algo que alimenta os eurocéticos. Vemos em particular um avanço da extrema-direita e dos populistas em muitos países. Nas eleições espanholas, o Vox duplicou o número de assentos. O que aconteceu? Por que razão essas forças crescem? Crescem, mas não ao ponto de poderem governar as instituições europeias. Mesmo durante a campanha eleitoral para as eleições europeias, disseram que iriam destruir a Europa e que era bom todos os países viverem sozinhos. Na realidade, os cidadãos não disseram isso. Sim, eles tiveram algumas declarações em alguns países, mas no geral a ideia de que a Europa ainda é o lar comum é muito forte. No entanto, o Parlamento Europeu decidiu adotar um cordão sanitário em torno dos deputados do grupo Identidade e Democracia. Isolar uma parte do Parlamento, que é de qualquer forma uma expressão do voto dos cidadãos, é uma medida sensata, na sua opinião? Não é um ato de abuso, é democracia. É assim que funciona nos parlamentos. Quem é a maioria e quem é a minoria, e os partidos pró-europeus decidiram que soberanistas e nacionalistas devem ser mantidos afastados. Porque o nacionalismo e o soberanismo são um vírus para uma Europa que deve ser forte e unida. A propósito, vemos que em Dresden foi declarada a emergência nazi. Em Itália, a senadora Liliana Segre, que sobreviveu ao Holocausto, está agora sob escolta policial por causa das ameaças recebidas. É um sinal de que os valores europeus estão em crise? Não. Estamos a responder a tudo isso com os nossos valores. Se não tivéssemos valores europeus, provavelmente aqueles que ameaçam a senadora Segre estariam certos. Talvez se sentissem mais fortes. Eles estão isolados porque somos fortalecidos pelos nossos valores. Um aspecto concreto da confusão, mas também do sentimento eurocético de que falávamos antes, é o Brexit. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse recentemente à Euronews que os britânicos sempre foram europeus em part-time. Como os definiria? Isso é verdade. Para nós, é claro, é uma dor e uma ferida. Pensávamos que não chegaríamos a este ponto, mas certamente a decisão do povo, dos cidadãos e instituições britânicos deve ser respeitada.
É melhor uma saída com um acordo do que uma saída desordenada. Também dissemos a Johnson que uma saída ordenada é boa para todos. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que a atitude da União Europeia contribuiu, em parte, para criar ceticismo e, assim, determinar o Brexit. Pensavam, após o referendo, que iriam dividir a Europa, mas isso não aconteceu. Tal como os soberanistas no continente, os apoiantes do Brexit também pensaram em pegar na União Europeia e dividi-la. Na realidade, tudo está a ser discutido na União, tudo está a ser debatido, mas sempre houve unanimidade relativamente ao Brexit. Porque estamos a falar da proteção de um espaço que se aplica a todos, que deve ser acolhedor para todos e que pode permitir a cada um defender os seus próprios valores e as suas próprias liberdades. Portanto, a União Europeia não cometeu quaisquer erros? Não compreendo o que seriam se não procedêssemos com muita força para proteger os cidadãos da União e os cidadãos britânicos. Porque aceitamos também o povo britânico, cuja maioria decidiu abandonar-nos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou recentemente que outros países como a Itália estariam muito melhor sem a União Europeia. Considera estas alegações uma interferência? Pensei que a atitude da administração americana em relação à Europa tinha mudado um pouco. Obviamente, estávamos errados. Talvez a campanha eleitoral que começa nos Estados Unidos mostre este temperamento bastante forte. Creio que os cidadãos da Europa escolheram e estão convencidos que no seio da União estamos em melhor situação e podemos proteger-nos muito melhor do que sozinhos. Não há nenhuma questão que os países europeus possam pensar em resolver sozinhos. Da agricultura à indústria, à segurança e à energia. Quais são os problemas que um país europeu pode resolver sozinho sem a União Europeia? A imigração é precisamente um destes. Migração, política externa, política de defesa. Vamos listar todos os problemas que temos. Mas vimos que a imigração tem sido um teste à unidade europeia. Alguns Estados-membros não quiseram aceitar requerentes de asilo, outros tomaram medidas autónomas. Como avalia a pressão migratória do governo francês, por exemplo? Penso que precisamos de um consenso. Infelizmente, a política não é apenas a arte de imaginar soluções, é também a capacidade de encontrar consensos para obter resultados. É claro que ainda temos muito a fazer em matéria de imigração. Estou convencido que este deve ser cada vez mais um problema para a Europa e não para os Estados individuais. A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com quem o senhor se reuniu em várias ocasiões, prometeu um novo pacto sobre a imigração. Dadas as divisões internas, dadas as comprovadas violações dos direitos humanos na Líbia, será que a opção de criar centros de registro europeus na Líbia é uma opção em cima da mesa? É possível fazer isso agora, num país em guerra? Dissemos uma coisa, a reforma do acordo entre Itália e Líbia deve ser feita sob a supervisão das Nações Unidas. Isso, creio eu, seria um grande passo em frente. No que diz respeito à Europa, foi com satisfação que constatamos que alguns países, nomeadamente na sequência da nova confiança conquistada pelo governo italiano, iniciaram conversações em Malta. Hanno cominciato a dialogare a Malta e poi altri paesi si sono aggiunti. Io credo che quello sia Outros países aderiram, entretanto. Creio que este é um bom espírito para pôr tudo em prática, não apenas numa base voluntária. Precisamos de uma política europeia de imigração. Abbiamo bisogno di una politica europea per l'immigrazione.
Mas pensa que existe uma verdadeira vontade política? Penso que é do interesse de todos. Temos, naturalmente, de pôr todos em condições de o compreender. Há muitas questões de solidariedade, não só as que dizem respeito aos imigrantes, mas também, por exemplo, as que dizem respeito à defesa. Nunca falamos disso, mas na Finlândia há 1.200 quilómetros de fronteiras. Um país como a Finlândia, que tem menos de 6 milhões de habitantes, tem um exército de 150 mil para proteger uma fronteira tão grande, importante também para a nossa segurança. Falando de defesa, está em curso uma ofensiva da Turquia no norte da Síria. Em relação a esta situação, o presidente francês Macron afirmou que a NATO, de que a Turquia é membro, se encontra em estado de morte cerebral. Tem razão? Desde 1953 que temos vindo a discutir uma defesa europeia comum e não temos conseguido fazer grandes progressos. Gostaria que os governos se comprometessem a colmatar esta lacuna e a garantir que nasça realmente uma defesa comum capaz de intervir em operações de dissuasão e comissões de paz sob a égide da União Europeia. In questo momento, naturalmente, é anche un po' rischioso mettere in discussione quello che Neste abbiamo. momento é um pouco arriscado questionar o que temos enquanto esperamos pelo que não temos. E allora io penso che con un po' di prudenza, naturalmente, Penso que neste momento a Aliança Atlântica é necessária. sia necessaria l'Alleanza Atlantica e la NATO. Face à condenação desta ofensiva por parte da União Europeia, o presidente turco Erdogan ameaçou a Europa de abrir as fronteiras e de a inundar de imigrantes. A Europa está refém de Erdogan? No, naturalmente quella è una porta, no? Não. Claro que a Turquia é uma porta de entrada para a Europa, no Médio Oriente. Há muitas coisas a acontecer em muitos países. Pensemos no Líbano, onde há 1,5 milhão de refugiados em 3 milhões de habitantes. Penso que a Europa desempenhou o seu papel no financiamento dos campos de refugiados na fronteira com a Síria. Alla frontiera con la Siria l'Europa abbia fatto la sua parte. Quelli non sono soldi dati ad Erdogan. Isso não é dinheiro dado a Erdogan, como a propaganda nacionalista quer que acreditemos. Organizzazioni che si occupano di quei campi. E quei soldi stanno finendo. Erdogan dice, É dinheiro dado às organizações que lidam com esses campos. Esse dinheiro está a esgotar-se e Erdogan diz: não vou pôr lá dinheiro se a Europa o puser. Esses campos continuarão a proteger as pessoas. Penso que a Europa deve cumprir o seu dever para com as pessoas que escaparam à guerra e querem regressar a casa. che sono scappate dalla guerra e che vogliono tornare a casa loro, perché altrimenti si sarebbero disperse in quel paese. Em termos práticos, como poderá a União Europeia exercer pressão sobre a Turquia? Podemos fazer isso de mil maneiras ao concentrarmos-nos nas sanções económicas, que, segundo creio, também afetam Erdogan. No entanto, no que diz respeito à Turquia, nem todos os Estados-membros estão a seguir a mesma linha. Na semana passada, o primeiro-ministro húngaro, Orbán, recebeu o presidente turco com grande pompa. Será a Hungria um fator de destabilização da coesão europeia? A Hungria é um país sobre o qual existe alguma observação. A União Europeia tem muitas deficiências, mas preocupa-se com o seu modelo democrático e com o Estado de Direito. É também capaz de supervisionar o que acontece na vida interna dos países. Vimos-lo na Hungria, na Polónia e vimos-la pronunciar-se frequentemente também sobre outras formas de desvio. Penso que isto é muito importante e é um direito da União Europeia. Falando de países pós-soviéticos, estamos no meio das celebrações do 30º aniversário da queda do Muro de Berlim. Sabemos que o senhor estava lá naqueles dias. Há uma foto sua a ajudar a desmantelar o muro. Éramos muito jovens e havia uma grande festa. Com a queda do muro nasce a Europa contemporânea.
A Europa que temos hoje de administrar para podermos viver. Estamos melhor do que antes. Não estamos piores, como os nacionalistas nos querem fazer crer. Conciliámos uma área geográfica com os nossos valores políticos, com a democracia e a liberdade. É claro que temos sempre de prestar atenção a esses processos. No entanto, não creio que alguém possa dizer que já estivemos melhor antes. Quanto mais os jovens que na altura estavam a celebrar porque caiu uma barreira que dividia uma cidade de uma forma ignóbil e era o símbolo da divisão da Europa. In maniera ignobile divideva una città ed era il simbolo della divisione dell'Europa. Desde essa queda, a Europa passou por um processo de expansão caracterizado pelo entusiasmo. Mas agora há fraturas entre o leste e o oeste, entre o norte e o sul. Como poderá a Europa fazer face a esta situação? Não devemos ter medo da política. A Europa é um domínio com as suas regras e os seus interesses. Será que as fraturas não afetam o funcionamento da Europa? São normais, mas por que é que não há debate nos Estados Unidos? Há nos nossos países e na União Europeia. A política é temperamento e ambição. São valores e são também interesses. É natural. Mas o importante é que tudo isto seja feito à luz do dia. É essa a força do sistema democrático. Tem havido fricções entre os Estados-membros relativamente às negociações de adesão da Macedónia do Norte e da Albânia. Por enquanto, a União Europeia fechou as portas. Significa isto que a União Europeia está a virar-se contra si própria? A grande maioria dos governos, 25 para ser preciso, e todas as instituições europeias, o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho, disseram sim ao início do processo de adesão. Houve 3 países que disseram não. Penso que estavam errados e disse-o ao presidente Macron quando o visitei. Espero que possamos remediar rapidamente este incidente, mas como podemos dizer não àqueles que querem estar connosco? Será sensato fazer tal escolha? Penso que não. Ma è saggio fare una operazione di questo genere? Io credo di no. Considera que esta decisão foi tomada para apoiar uma parte da opinião pública que considera necessário, em primeiro lugar, reforçar a união dos 27? Penso que as questões internas pesam sempre demasiado nas questões europeias. As classes dirigentes nacionais devem ser convidadas a manter os seus estados de espírito nacionais um pouco afastados. Pesam demasiado a nível europeu. Pensa que a União Europeia perdeu credibilidade, não só nestes países, mas em qualquer outro que peça para aderir? Não, porque estive em Skopje e encontrei-me com jovens de universidades. Falei com todos os grupos parlamentares. Fiz também um discurso perante o Parlamento da Macedónia do Norte e compreendi que eles sabem que nós os queremos. A maioria das instituições e dos governos quer que se dê início ao processo de adesão e espera naturalmente que isso aconteça nos próximos meses. Senhor Presidente, uma última pergunta que faz sentido uma vez que falamos da proximidade das instituições aos cidadãos europeus. Antes de se tornar Presidente do Parlamento Europeu, manifestou o desejo de que, em noites frias, o Parlamento Europeu abra as portas aos muitos sem-abrigo que se encontram nas ruas. Já está frio em Bruxelas, ainda há muitas pessoas sem abrigo e o senhor é agora o Presidente do Parlamento. Será esta medida execuível? Noi vogliamo fare 2 cose. Una la stiamo facendo, che è quella del consumo. Queremos fazer 2 coisas. Já estamos a fazer uma, que é recuperar toda a comida que sobra no Parlamento. Tutto il Parlamento nei vari punti di ristoro. Agora temos de encontrar uma forma de abrir algumas das instalações. Claro que também temos de o fazer com segurança. Estamos a estudar a forma como poderemos ser úteis aos pobres de Bruxelas, que se verão confrontados com sérias dificuldades nos próximos meses. Presidente, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro.